foi interposta na Justiça Comum. O vereador que questiona a posse do vereador Marinho, por conta daquela história envolvendo o Zezinho fisioterapeuta, que teve a prestação de contas de 2018 aprovada e os votos computados agora, o MDB, o partido do Marinho, perderia a cadeira na Câmara e o PDT, o partido de Roberto Fu, ganharia. Na Justiça Eleitoral, não é que disseram que o Roberto Fu não teria direito à vaga. Eles retardaram essa decisão para depois do dia 13, quando deve ser feita a recontagem dos votos para a vereança e do coeficiente eleitoral aqui em Londrina, tá? Só que agora, a ação para a qual a Câmara Municipal foi notificada agora há pouco foi na Justiça Comum. Então a gente vai seguir acompanhando, daqui a pouquinho eu volto com mais informações, tá? 6h55, vamos ver mais um pouquinho como é que tá essa sessão de posse? Se eu conseguir o contato com o Roberto Fu, a gente entra ao vivo com ele, a Ana Contato também está lá do lado de fora da Câmara Municipal para acompanhar toda essa movimentação. 6h55, o prefeito Marcelo Bellinati segue discursando. Professora aposentada que ficou viúva com 24 anos de idade, meu pai faleceu num acidente de carro, né? Criou 2 filhos sozinha, dando aula de manhã, dando aula à tarde, dando aula à noite. Hoje eu sou médico, sou advogado, meu irmão é juiz federal em Presidente Prudente, então agradecer a minha mãe, agradecer a minha esposa, Carla, meus filhos, Nicolas e Valesca, pelo amor, pelo companheirismo, pela compreensão, que não é fácil você... Na vida pública, muitas vezes, é muito tempo de compromissos e acaba, muitas vezes, ficando pouco tempo para a família. Prometo, estou aqui com a minha esposa ao meu lado, aumentar o tempo de convivência, né, amor? Agradecer aos meus filhos. E eu dedico, senhora presidente, ao encerrar a minha fala, esse momento ao meu pai, Jerônimo Martins, a quem eu não conheci, porque quando ele faleceu no acidente de carro, eu era um bebê de colo de 8 meses. Mas eu tenho certeza que lá do céu, ele está muito orgulhoso por esse momento que nós estamos vivendo, a nossa família vive no dia de hoje. E ao encerrar, senhora presidente, eu reafirmo aqui o meu compromisso, que no caso de o governo federal não fornecer as vacinas, a Prefeitura de Londrina vai comprar e fornecer vacina para todos os cidadãos londrinenses para proteger a saúde e a vida do nosso povo. Que Deus nos abençoe. Daí, gente, o prefeito encerra o seu discurso de posse com aquela afirmação que já foi feita ao vivo no Balanço Geral, no início da semana, de que vai comprar a vacina se o governo federal não fornecer imediatamente, assim que a Anvisa autorizar, que a Prefeitura dispõe de recursos para vacinar os cidadãos londrinenses contra a Covid-19, tá? Quem vai fazer o discurso agora é o vice-prefeito João Mendonça, também reconduzido ao cargo. Mas eu vou trazer mais informações agora, primeiro com a Ana Contato, e eu já tenho por telefone o vereador Roberto Fu, desta ação. A Câmara foi notificada agora há pouco, tá? Eu perdi o contato com a Aninha agora lá na Câmara. Agora há pouco um oficial de justiça, e no início da sessão a gente teve a surpresa disso, né? O mestre de cerimônias anunciou, olha, a gente vai suspender por 2 minutos a sessão, porque um oficial de justiça vai fazer uma notificação. E aí, Aninha, chegou este ofício falando da ação interposta pelo agora ex-vereador Roberto Fu, questionando a posse do vereador Marinho. É isso, né? Exatamente, Juliana. Uma confusão aqui logo no primeiro dia de 2021 na Câmara de Vereadores de Londrina. O oficial de justiça chegou aqui para notificar a presidente, a Sônia Gimenez, do PSB, ela que está presidindo a sessão porque é a vereadora eleita mais velha, então até o final de hoje da sessão, quando provavelmente deve ser eleito o novo presidente da Câmara e toda a mesa, ela preside, ela foi notificada por um oficial de justiça de que o candidato Roberto Fu entrou com pedido na Justiça Comum para que o vereador eleito Marinho não seja empossado, Juliano. Isso por causa daquele imbróglio judicial, da recontagem dos votos, né? Da reconsideração de votos do Zezinho fisioterapeuta. A gente já abordou esse assunto há alguns dias. O Zezinho fisioterapeuta, ele teve as contas reprovadas. E aí ele
acabou que os votos dele não tinham sido considerados. Mas agora ele está conseguindo provar que ele não tinha enviado as contas porque ele é deficiente visual e não tinha sido notificado em braille. Depois disso, ele acabou, então, enviando as contas e a Justiça Eleitoral agora, no dia 13 de janeiro, deve reconsiderar esses votos. Sendo assim, por causa do coeficiente eleitoral, né, aquela conta super complicada que pouca gente entende, mas o que a gente sabe é que o coeficiente eleitoral deve, então, tirar o Marinho da Câmara e colocar não o Zezinho fisioterapeuta, mas o Roberto Fu, que é do mesmo partido. Isso está tramitando na Justiça Eleitoral, mas o Roberto Fu acabou entrando na Justiça Comum também. Então a sessão foi interrompida para que a presidente da sessão de hoje fosse notificada, mas como a Justiça ainda não definiu nada, a sessão segue normalmente, o Marinho vai ser sim empossado e essa situação, Juliano, deve render bastante, isso deve dar muito pano para manga, tá? Isso porque enquanto a Câmara não for oficialmente notificada dessa decisão, se o Marinho fica ou não, se o Roberto Fu entra no lugar dele ou não, o Marinho continua como vereador, pode contratar os seus assessores, continua como vereador normal. A gente lembra que a primeira sessão ordinária da Câmara é no dia 2 de fevereiro. Então, se até lá o Marinho não tiver sido desempossado, ele continua, se não, da vez a Roberto Fu, Juliano, uma confusão. E a coisa é tão complicada, Aninha, porque eu perguntei agora há pouco para o nosso editor-chefe, falei, vamos tentar ouvir o Miguel Aranega, que é o procurador jurídico da Câmara. E aí ele conversou com a assessoria de imprensa da Câmara Municipal e o cargo de procurador jurídico também é um cargo de confiança. E neste momento, no final do mandato, a gente não tem ainda a nomeação de um novo procurador jurídico, se o Aranega continua ou não. Então, a Câmara que deve se defender, deve informar a Justiça com relação a alguns detalhes desta ação na segunda-feira, ainda precisa definir quem vai comandar todo esse processo aí. Obrigado pelas informações, Aninha, porque eu tô com o agora ex-vereador e autor dessa ação na ponta da linha. Vereador Roberto Fu, obrigado por participar com a gente. Perdemos o contato com ele? Vamos restabelecer aí, Lô, por favor. São 7h01. Faz o seguinte, enquanto a gente restabelece, eu preciso fazer mais um intervalo, que daí a gente volta para ficar direto com você até às 7h20 da noite. Sandrão, pega fotos do povo aí, porque dia 1º Cidade Alerta de 2021, é só para deixar claro que esse ano a gente quer continuar do mesmo jeito, tá coladinho, juntinho com você, aqui na tela da RIC. A gente volta em 2 minutos. Saúde pra dar e vender. Adeus, ano velho, feliz ano novo. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Para os solteiros, sorte no amor, nenhuma esperança perdida. Para os casados, nenhuma briga, paz e sossego na vida. Adeus, ano velho, feliz ano novo. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Adeus, ano velho, feliz ano novo. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Para os solteiros, sorte no amor, nenhuma esperança perdida. Para os casados, nenhuma briga, paz e sossego na vida. Onde eram depositados lixos e carcaças de bateria, ainda é claro na minha mente, e com esse desenho eu não me conformava. Infelizmente, quadros semelhantes podem ser pintados ainda hoje em terrenos baldios e alguns fundos de vale.
Na memória da menina, também tenho uma pinacoteca de famílias sem moradias próprias e que me causavam muita tristeza, obras que não são de arte e que é a realidade de muitos em diversos lugares, em diversos bairros, principalmente na periferia. Entendo que esses quadros como esses podem ser bastante melhorados. Seria ilusão? Certamente não. Meu anseio